Capela FM, são 21 horas 11 minutos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, trazido até você pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo. O programa tem por objetivo discutir e esclarecer os conceitos doutrinários do Espiritismo. É uma honra estarmos reiniciando nossas atividades aqui na Rádio Capela 105,9, programa que estamos retomando e de produção da equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Esse período que ficamos afastados do programa aqui ao vivo, quando tivemos a alegria de fazer há cerca de 1 ano e meio atrás, nós continuamos produzindo os programas e eles se encontram, para quem tiver disponibilidade, eles se encontram facilmente acessíveis no YouTube. Basta entrar no YouTube e escrever CEPT Vinhedo. CEPT Vinhedo. E muitos dos conceitos da doutrina nós discutimos e ampliamos naquele programa que pode ser encontrado no YouTube, como disse há pouco. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro 4º, intitulado Esperanças e Consolações. Mais precisamente, estamos na pergunta 936. Hoje estamos acompanhados aqui da nossa querida Sônia, do Fábio e do Guilherme, além de também desfrutarmos da companhia do nosso querido Flamínio, embora ele já tenha nos adiantado que ele não vai poder participar semanalmente como fazia anteriormente. Mas, dando continuidade então ao nosso programa e referindo-se à questão 936 do capítulo intitulado Perda de Entes Queridos e do livro 4º, também intitulado Esperanças e Consolações, Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos por quem as sofrem? Então Kardec pergunta para os benfeitores como é que as dores, aquelas dores profundas, as dores de difícil consolo daqueles que sobrevivem, se refletem nos espíritos por quem as sofrem. Ou seja, as pessoas que estão encarnadas, elas, por exemplo, tiveram a morte de alguém da família. O pai morreu, a mãe morreu, o filho morreu. Então, como que essa dor se reflete naqueles espíritos que desencarnaram, naqueles espíritos que se encontram no mundo espiritual? Pois bem, aí o nosso querido Kardec, os benfeitores espirituais respondem: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, como consequência, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e, talvez, à sua reunião com eles. Nós sempre nos recordamos que o nosso querido Chico Xavier, naquele famoso programa Pinga Fogo de 1971,
que pode ser também facilmente encontrado na internet, no YouTube e assim por diante, tem um momento em que essa pergunta é feita para o Chico. E o Chico diz, de maneira muito sábia, que lágrimas de saudade fazem bem ao espírito que já desencarnou, aqueles entes queridos que nos antecederam. Agora, lágrimas de revolta, lágrimas de inconformismo, aí não. Aí já constitui um fator de angústia, um fator de ampliação da dor aos nossos irmãos que desencarnaram. Boa noite, Fábio. Gostaria de ouvi-lo nesta sua primeira oportunidade de participar conosco ao vivo aqui na Rádio Capela. Estou honrado com essa oportunidade, Marcelo. Eu queria até falar aqui e correr lá fora ao mesmo tempo para escutar minha voz no rádio. Deve ser bem mineira, com um R bem forte. De porta, horta e corguinho. Porteira, portaria. Bom, mas o que vale é o conteúdo, né? Os amigos vão prestar atenção caridosamente no conteúdo do que eu falar e deixar o meu porta-porteira de lado. Mas, bom, é realmente um prazer. E, Marcelo, enquanto você lia a pergunta, ela está escrita num português bem clássico, né? De alto padrão. E eu ficava assim, me segurando, tentando entender bem a pergunta e a resposta. E você, felizmente, traduziu a pergunta para a gente. Um pouquinho complicada, né? E eu fiquei pensando o seguinte: eu morei 5 anos fora do Brasil e, por minha vez, eu até me acostumei a morar lá fora, sabe? Sentia saudade da minha família, tinha vontade de estar perto deles, mas eu conseguia suportar essa saudade. Às vezes dava vontade de entrar dentro do Skype, né? De aparecer do outro lado, né? dar um abraço na outra pessoa, uma coisa assim forte, sentir o calor, o cheiro, o abraço, né? Mas dava para suportar, chegar a vez da próxima viagem. Mas não tinha coisa pior para mim do que quando eu estava falando com a minha mãe e ela chorava do outro lado do telefone. Você vê que interessante. Do vídeo. Se ela chorasse por saudade de mim, aí a dor era insuportável, não tinha cura, não tinha remédio, não tinha o que fazer, não tinha ninguém que me consolasse, porque eu via minha mãe chorando do outro lado. Então, nessa viagem, né, para o outro lado da vida, o espírito que está do lado de lá e que está desligado do convívio com a família... Podemos fazer essa analogia, né? Bem lembrado. Ele vai sentir essa dor terrível se os outros que ficaram estiverem inconsoláveis. Se eles, como disse a resposta, se eles não acreditarem no futuro, se eles não tiverem a certeza, a noção da vida depois da morte, a brevidade dessa vida em comparação com a eternidade, né? Então, esse sofrimento que o espírito do lado de lá não pode fazer nada, vai doer muito nele, vai doer muito. Então, por isso, a oportunidade da resposta, né, falando que o remédio para isso é o esclarecimento, o entendimento, a certeza, a fé daquelas pessoas que ficam aqui transformadas e confiantes em Deus. Isso sim daria já para o espírito que está do lado de lá, afastado na viagem, esse conforto. Sem dúvida. Retomando aqui o programa ao vivo aqui da Rádio Capela, então nós gostaríamos de deixar claro aos ouvintes que, se houver alguma dúvida, algum desejo de fazer alguma pergunta, algum questionamento, independente da religião que a pessoa, que o nosso ouvinte esteja, que o nosso ouvinte professe, se quiser fazer alguma pergunta, para fazer alguma troca de informações, nós estamos à disposição. E o telefone é 3876-6846. Então, fiquem à vontade os estimados ouvintes. Meu caro Guilherme, boa noite. Gostaria de ouvi-lo nessa nossa retomada ao programa
em que tivemos a honra de ser convidados pelo nosso querido Adriano e o nosso não menos querido Flamínio. Muito bem, boa noite a todos, boa noite ouvintes, é um prazer estar de novo aqui com todos. Como o Marcelo falou, nós estamos aqui retomando o programa que vínhamos fazendo até meados do ano passado, ou início do ano passado. Acho que março do ano passado. E como ele bem colocou, nós continuamos, embora não transmitido pela Rádio Capela, mas naquela ocasião nós continuamos fazendo os programas todas as sextas-feiras, transmitindo pela internet e disponibilizando os áudios através do YouTube, no canal CEPT Vinhedo, que o Marcelo também já mencionou. Nesses programas que nós fizemos, nós nos dedicamos a estudar as questões do livro dos Espíritos, que é o que nós viemos fazendo até a data de hoje, e decidimos aqui então que nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estávamos fazendo até chegar ao fim do livro, quando então nós vamos decidir se vamos retomar esse estudo ou se vamos trazer alguns temas ou solicitados pela nossa audiência ou então decididos internamente dentro da casa. Bom, o que eu tenho para dizer com relação a essa pergunta, o Fábio falou bem que morou fora e que teve essa experiência com a mãe dele chorando. Eu também morei fora do Brasil em algumas ocasiões e eu na época não tinha a tecnologia do Skype, né? Então, acho que a primeira vez que eu morei fora do país eu tinha aquele que era o ICQ, que não era nem o Orkut. O Orkut ou o Messenger, né? Que depois o negócio foi evoluindo. Mas uma coisa que eu percebi, que eu percebo, na verdade, com o avanço da tecnologia, é que antigamente a gente tinha o correio para enviar a correspondência. E, com toda dificuldade, eventualmente, uma vez ou outra, a gente enviava cartas para parentes nossos, ainda que uma vez por ano, no Natal e tudo mais. E que hoje, muito embora a gente pegue o nosso smartphone, tenha aí o e-mail para enviar instantaneamente o e-mail para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, fazemos muito pouco isso, né? E já aconteceu comigo de encontrar com uma pessoa querida e passar talvez 5 anos sem ver e sem me comunicar e a pessoa acabar falecendo. E eu me pergunto assim, puxa, eu tive 5 anos com a disponibilidade de e-mail para conversar com ela todos os dias e hoje que eu descobri que ela faleceu, eu estou sentindo saudade, estou sentindo falta, daria tudo para poder voltar 2 dias e mandar meu último e-mail para ela. E eu vejo que, apesar da tecnologia estar à nossa disposição, a gente faz muito pouco isso. Então, por que não refletir sobre isso também e aproveitar, enquanto estamos aqui com as pessoas que amamos, de intensificar esse contato, de intensificar essa comunicação, porque estão aqui justamente para conviver com a gente. Faz parte do que a gente veio fazer aqui. E não, quando elas partem, nós ficarmos aqui chorando, trazendo dor para a gente e para a evolução dessa própria pessoa. Perfeito. Maravilha, Guilherme. Belas observações e é uma experiência mais difícil que você teve, né? Porque você ficou um tempo lá no exterior e sem o benefício do Skype, né? Que hoje realmente facilita muito. Sônia, querida, gostaríamos de ouvi-la. Estamos aflitos em ouvi-la. Diminua a nossa aflição. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, conversando entre amigos, conversando de um assunto tão prazeroso e que traz consolação. Por isso que eu gosto do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ele é o Consolador. O Espiritismo é o Consolador. E o Consolador, o que significa? Aquele que traz a boa nova, aquele que acalenta o coração, aquele que traz coisas interessantes para nós, nos deixarmos mais aliviados, não é verdade? E aquela sensação de falta do conhecimento, de achar que a perda de um ente querido é definitivo, o do nunca mais, isso nos traz angústia e uma tristeza grande. Mas quando a gente compreende que nós estamos apenas separados por uma delicada, digamos, véu,
e que os nossos entes queridos estão mais próximos de nós do que nunca e num lugar bem melhor do que o nosso, isso nos traz a outro tipo de sentimento, um sentimento de carinho, um sentimento de alegria, um sentimento de saber que eles estão num lugar melhor que nós. E é isso que hoje a gente vai trazer através da literatura que Allan Kardec coletou junto com os espíritos, nos trazendo a boa nova, né? E como eu gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo, eu trago muita leitura deles aqui. E no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 18, fala uma situação bem interessante para nós. Isso que eu estou falando para vocês foram ditados pelos próprios espíritos. Do item 18, que os laços de família, ele fala, a encarnação apenas os separa momentaneamente, pois após a sua volta à erraticidade, reencontram-se com os amigos e retornam para como se fosse de uma grande viagem. Erraticidade é o plano espiritual. Às vezes, um segue a outros na mesma reencarnação e que se reúne numa mesma família ou no mesmo ciclo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos da carne. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Então, nós estamos sempre rodeados com os afetos, tanto aqui na nossa família, nos núcleos de conhecidos, de amigos, como também estamos reunidos com os nossos afetos no que nós chamamos de plano espiritual, onde se denomina a céu, onde se denomina com tantas religiões. O fato é que Deus, que criou o amor, que nos traz a nós aprendermos a usá-lo, que nos traz os parentes para nós nos afeiçoá-los, não iria retirar de nós para nós sofrermos. Por isso nós temos que ter fé em Deus e entender que aqui é uma viagem e nós somos passageiros nessa grande embarcação chamada planeta Terra, e que aqui nós vamos ficar o período necessário para o nosso crescimento. E quando nós tivermos cumprido aquilo que nos cabe cumprir, retornaremos para a grande família que nós temos, também no plano espiritual. Então, nós temos esse consolo a trazer aqui, que não há o fim, que não há a perda definitiva e a distância, que é apenas um tempo em que nós vamos entender que é breve para todos. Beleza, Sônia, muito obrigado pelas suas observações, e nós gostaríamos de retomar a resposta, porque os benfeitores espirituais, quando eles desenvolvem as suas observações, elas parecem observações simples a princípio, mas ao mesmo tempo são informações de uma profunda sabedoria. Então, quando eles dizem que uma dor incessante e sem razão desarrazoada afeta de maneira muito dolorosa, muito penosa, quem se encontra no mundo espiritual, aquele que se encontra no mundo espiritual. Porque aquele que se encontra no mundo espiritual vê nisso uma falta de fé no futuro e uma falta de confiança em Deus. E a falta de fé no futuro e a falta de confiança em Deus, ela é um difícil obstáculo para o nosso progresso, para o nosso progresso espiritual. Então, vejam vocês que quando os benfeitores espirituais colocam que é importante nós desenvolvermos essa fé no futuro e essa confiança em Deus, isso vai estabelecer em nosso mundo íntimo
vai estabelecer em nosso mundo íntimo uma solidificação do nosso sentimento, mais espiritualizado e mais voltado para esse desenvolvimento do progresso. Então a fé no futuro e a confiança em Deus constituem duas importantes alavancas para o nosso espírito eterno. E o nosso querido Kardec, ele desenvolve, não são todas as perguntas contidas em O Livro dos Espíritos que o Kardec faz alguns comentários, mas em muitas perguntas ele faz alguns comentários dele mesmo Kardec. Então, depois que os benfeitores espirituais responderam a essa questão, o Kardec faz alguns comentários, ainda nessa questão 936. Então, nós vamos desenvolver o comentário dele agora. Estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenham deixado esta vida, que tenha deixado esta vida é lamentar que ele seja feliz. Então, se o espírito está feliz lá no mundo espiritual e nós ficamos lamentando, nós ficamos com aquele sentimento de inconformismo, nós estamos impedindo que ele seja feliz. 2 amigos estão presos na mesma cadeia. Olha só o comentário, né? Então, Fábio, aquele comentário que você fez, se você entrasse no mesmo padrão vibratório que o choro da sua mãe representava para você, quando você falava com ela, mesmo que fosse pelo Skype, quando você fazia por exemplo, se você entrasse no mesmo padrão vibratório que o dela, né, apesar de ser uma dor, de ser doloroso para você, o Kardec faz uma analogia que seriam 2 amigos presos na mesma cadeia, né? Então você ficaria preso junto com a mamãe naquele sentimento de inconformismo, né, de revolta, né, que ela ficava, aquele choro desarrazoado, né? E Marcelo, por outro lado, eu tenho um amigo que foi para lá quase que em paralelo comigo, que é um dos meus melhores amigos. E a família dele reagiu completamente diferente da minha. A família dele fez o que o livro está falando. Ficaram felizes com a felicidade dele. Ele está tendo sucesso na vida profissional, sucesso na vida amorosa, porque ele levou a esposa recém-casado para lá. Que maravilha. Estão construindo uma família assim, vamos dizer assim, um ninho, sem muita interferência da família, porque no começo isso pode ser até um pouco prejudicial, né? Quando essa interferência não é saudável. E eles vêm com certa frequência para o Brasil. Mas a família dele o apoiou completamente. E ele se sente super bem lá. E quando vem está feliz, quando regressa está feliz, tudo bem. Ao contrário da minha experiência, que eu estava lá, mas sabendo que eu estava, assim, não sabendo, mas sentindo que o que eu estava fazendo não era legal, que eu estava causando sofrimento a alguém. Isso levava à insegurança, né, de ambas as partes. Exatamente, quando não tinha nada a ver, realmente não tinha muito que eu podia fazer. O que tinha que ser feito era aqueles que ficaram, sim, ter essa confiança em Deus, fé no futuro, como foi lido no livro, né? Sem dúvida. Ambos devem ter um dia a liberdade, né? Então a analogia que o Kardec faz, desenvolvendo o comentário, 2 amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Vai para o plano espiritual. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes? Olha só que analogia bela, né? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição ao querer que o outro partilhasse por mais tempo de seu cativeiro e dos seus sofrimentos?
Ou seja, fica aqui na prisão comigo, não vai para a liberdade. Exatamente. O mesmo acontece entre dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar, e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos. Sônia, Guilherme, vocês gostariam de tecer alguns comentários sobre esse parágrafo? Nós estamos falando sobre os livros, mas é importante a gente falar a origem desses livros, né? Foi um pesquisador chamado, com o pseudônimo de Allan Kardec, e ele chegou a formar 5 grandes livros, reunindo todas as dúvidas e questionamentos com um esclarecimento muito amplo, além da nossa capacidade. É por isso que nós estamos aqui discutindo até hoje, né? Com pensamento para entendimento da nossa vida e o plano espiritual. E o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro editado em 1857 na França. Tá? E o nome original de Allan Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 1869. Então, esse foi um grande codificador. E é muito bonito a vida dele quando a gente passa ali e entender o envolvimento dele nessa obra. E o Livro dos Espíritos contém 1018 questões de todos os tipos de dúvidas que um ser humano poderia ter. Tem a introdução com o objetivo da obra e a primeira pergunta, né? Só para vocês terem ideia, o tipo de literatura que nós temos, né? A primeira pergunta, o que é Deus? Então, a partir daí, nós vamos ver tudo que vocês possam imaginar. Vocês podem, pelo livro, nas pesquisas, nos questionamentos, entender. E hoje nós estamos abordando um assunto que é muito corriqueiro, que todos nós já vivenciamos, que é a perda de um ente querido. Perfeito, Sônia. Guilherme, gostaria de algum comentário? Não, eu acho que a gente pode continuar com os comentários do próprio Kardec, que tem mais outros parágrafos, não é isso? Não? Beleza, então vamos lá. Faremos outra comparação. Tendes um amigo que, ao vosso lado, se encontra em situação penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Dessa maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será mais que material. Ficareis aborrecido com o seu afastamento, que é para o seu bem. Então, nós lembramos que o Livro dos Espíritos foi escrito por Kardec, como a Sônia nos remeteu agora há pouco, e foi escrito em 1857. Em 1857, nos principais países, vamos dizer, civilizados da época, o meio de comunicação principal qual era? As cartas, né? O correio. Acho que nem o telegrama havia sido inventado à época, né? Então, os meios de comunicação eram através das cartas. Por isto que ele fala que a separação, que durante algum tempo eles se comunicariam apenas em correspondência. E que a separação não seria mais que material. E curiosamente, o Fábio e o Guilherme já nos deram as suas manifestações das experiências que eles tiveram quando moraram no exterior, sem termos discutido antes e sem termos visto antes a analogia que o Kardec faz. Então o Kardec copiou de mim, viu, Marcelo? Eu estou chegando a essa conclusão. Ele se adiantou no tempo, ele entrou na máquina do tempo em 1857, foi até 2015, pegou a sua experiência e levou de volta. Levou de volta.
De Volta para o Futuro. Isso tá filme. A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, à presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, à continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação, numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder suportar. Entretanto, se as suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora desta prisão terrena. Como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. E eu tenho uma experiência bastante ampla no trato com as pacientes com câncer de mama, porque o tratamento mais doloroso dessas pacientes, todos sabemos, é enfrentar e suportar os efeitos da quimioterapia. A quimioterapia é muito dolorosa para paciente com câncer de mama, não só pela questão estética da queda de cabelo, que algumas drogas propiciam, embora essas drogas nós sabemos que levam à perda de cabelo, mas também elas são muito eficientes porque impedem a progressão do câncer, a progressão da multiplicação celular que o câncer provoca. E é uma felicidade imensa para elas quando termina a quimioterapia e quando os cabelos começam a crescer. E também, evidentemente, que elas não mais sentem a dor da quimioterapia, aquela sensação de impotência, porque as drogas de quimioterapia, elas provocam uma fraqueza muito intensa no organismo como um todo, né? E quando elas não mais precisam deste tratamento doloroso e que elas suportaram, é o motivo de uma felicidade imensa, porque elas superaram as adversidades. Assim como devemos superar a frustração, a adversidade, a infelicidade que provém da perda, ainda que momentânea, dos nossos entes queridos, que nada mais significa do que a transferência, ou aquilo que a Sônia nos disse, a viagem para um outro país, um país distante, um país invisível para nós, mas que nós, num determinado momento, também vamos fazer essa mesma viagem e certamente nos encontraremos com esses entes que nos amaram, que deram as suas demonstrações de carinho, de alegria, demonstrações de amor ao longo da vida e que se separaram com a exaustão da vida do corpo físico, após a morte do corpo físico. Pois não, Sônia? Algumas literaturas comentam que quando nós conseguimos ficar equilibrado nas perdas, não ficarmos muito magoados ou depressivos, tristes demais, ou pior ainda, quando nós ficamos revoltados, quando nós termos equilíbrio diante dessa dificuldade que a vida nos convida a enfrentar, a permissão do alto de nós revermos os nossos entes queridos no sono. Então,
No sonho, Bem lembrado. eles vêm nos visitar, eles vêm nos parabenizar, eles vêm nos abraçar, e a gente acorda com aquela leveza, com aquela sensação gostosa, com a saudade, inclusive reprimida, porque parece que a saudade se acabou, se amainou. E nós temos esse presente. Então, quando nós buscamos o equilíbrio dentro de nós, é o sinal que nós estamos preparados para rever os nossos entes queridos. Então, esforcemos-nos para não lamentar. Esforcemos-nos, que não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Esforcemos para não ficarmos revoltados, para colocarmos Deus na frente de todas as dificuldades, principalmente esta, que é a da perda do ente querido. Porque assim o consolo vem através da presença dos nossos entes queridos, que vêm nos visitar durante o sono. Muitos nós já ouvimos amigos, parentes, ouvimos pessoas, eu sonhei com fulano, foi tão bonito. E pode crer que realmente houve essa comunicação, essa interligação, né? Esse encontro entre duas almas afins. Bem lembrado, Sônia. E nós gostaríamos agora de fazer um breve intervalo musical, e nós vamos colocar essa música intitulada O Homem, e interpretada pelo nosso Roberto Carlos. E essa tem uma história, essa música, que vale a pena nós comentarmos, que numa determinada ocasião, o Roberto Carlos foi visitar o Chico Xavier. Ele foi visitar o Chico Xavier algumas vezes ao longo da sua vida. Não só quando o Chico encontrava-se em Pedro Leopoldo, como também em Uberaba. E numa das ocasiões, o Chico entregou um escrito para ele, uma folha, uma página escrita para o Roberto, e disse: olha, o Emmanuel entregou esta página para você, este texto, e ele falou que este texto é um presente para você. Você faz o que você quiser dele. Se você quiser fazer música, você faz o que você quiser. E ele colocou a letra, fez a composição musical nesta música chamada O Homem. Dando prosseguimento ao nosso programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos, o livro 4º, intitulado Esperanças e Consolações. Estamos no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, e no item 3, intitulado, agora iniciaremos mais um item, que é o item 3, Decepções, Ingratidão, Quebra de Afeições. E isso se encontra lá na pergunta 937. O Livro dos Espíritos, ele é composto de 4 livros. O livro 1º, As Causas Primárias. O livro 2º, A Vida Espiritual. O livro 3º, As Leis Morais. E o livro 4º, Esperanças e Consolações. Cada um desses livros deu origem a mais 4 livros que são a base da doutrina espírita. As Causas Primárias originaram a obra A Gênese. A Vida Espiritual originou o Livro dos Médiuns. As Leis Morais originaram o Evangelho segundo o Espiritismo. E Esperanças e Consolações originaram o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Pois bem,
Então, na questão 937, Kardec quer saber dos benfeitores. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Ao que os benfeitores respondem: sim, ou seja, são uma fonte de amarguras, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e, no entanto, foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de vilão e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Então, vejam vocês que há uma lei cósmica que o próprio Mestre nos ensinou, que diz que a pedra rejeitada é a base do alicerce. A pedra rejeitada é a base do alicerce. Ninguém foi mais injuriado, mais desprezado, mais tratado como impostor do que Jesus. E, no entanto, os seus ensinos de 2000 anos ainda prevalecem, e de tal maneira que ele dividiu o tempo antes dele e depois dele. Fábio, gostaria de ouvi-lo. O que você pensa sobre as ingratidões, as decepções, as quebras de afeições? Vou pensando enquanto eu estou falando, porque não deu tempo de eu fechar um raciocínio. Mas a ingratidão é uma falta de reconhecimento, né, daquela pessoa com relação a alguma benfeitoria que ela recebeu. E, como o livro disse, essa falta de reconhecimento normalmente vem do egoísmo. Porque eu quero tudo para mim, eu sou o centro das atenções, então por que eu vou dar créditos ao outro? Né? Por que eu vou vangloriar ao outro? Vanglorio a mim, eu sou, é tudo para mim. Então é isso, eu não vou sentir nada pelo que o outro me fez, porque ele não fez a obrigação dele, porque é para mim, né? É para mim, então ele tinha que fazer mesmo. Eu acho que a ingratidão vem daí. Agora, isso aí não é um problema, porque quem não é ingrato? Nós somos ingratos. É uma coisa que nós estamos aprendendo ainda, né? O problema eu acho que está mais do lado de lá, aquele que se sente ofendido porque o outro foi ingrato. Que aí é um problema também para ser cuidado, né? Para ser revisto. O que é ingrato já tem um problema, que é egoísta. E o que ficou ofendido porque o outro é ingrato, ele tem um problema de orgulho. Porque onde está o meu reconhecimento? Então, peraí. Eu que sou egoísta não reconheço o que o outro me fez. E o outro que é orgulhoso não fica feliz porque eu não reconheci. Então é a briga do egoísta com o orgulhoso.
Na verdade, é uma piada. Então é isso, e essa ingratidão, essa dor, né, é um problema do ego, um problema da vaidade, que não tem o reconhecimento que ela quer. Então é a briga do egoísta com o orgulhoso. Sem dúvida. Sônia, gostaríamos de ouvi-la. Então, o Chico tem uma boa observação para isso, viu, Fábio? Porque aí traz a gente uma razão, às vezes puxa a gente o tapete da gente para a gente acordar, despertar. E Chico comenta a seguinte coisa, olha como cai bem com o que nós estamos estudando. Existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa, a mais leve contrariedade. Se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos a este mundo para se banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. Não podemos ser tão susceptíveis assim. Isso é para nós entendermos que a gente não pode ficar esperando muito das outras pessoas. O que nós devemos fazer é pensar o que eu posso fazer por as outras, pelas pessoas. E o prêmio é a satisfação. Esse é o prêmio que nós podemos sentir, mas não ficar naquela luta de ficar na cobrança. Olha, você se lembra? Aquilo que eu te fiz, poxa, é assim que se me agradece? Sou mal agradecido, né? E, mais uma vez, puxando o texto, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E tem um item muito interessante que é o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Foi passado pelo guia protetor, que foi espírito, que psicografou em Sens, 1862. Né? E ele faz um comentário bem interessante sobre a ingratidão. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. Eu vou ler alguns trechos mais importantes. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não receberá no céu. Deus recompensará aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem fazemos o bem não nos agradecerão. Né? Então, é isso que nós temos que entender. É ajudar, é dar com a mão, né, direita e não saber que a mão esquerda está fazendo. E esse é o sentido, é dar sem querer receber. E na verdade, por incrível que pareça, a gente acaba sempre ganhando quando nós doamos, que é aquela alegria interior, né? Aquele sentimento de satisfação, de ter sido útil, de poder ter seguido um espelho de Jesus, né? Dele fazendo bem, né? E fazendo aquela clássica pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse vendo aquela pessoa naquela situação, né? E ele ajudar. Então eu também tenho que me espelhar, eu vou me ajudar, vou ajudar as pessoas. Eu acho que é esse o contexto. Beleza, Sônia. Bem lembrado aí essa analogia que você sempre procura fazer com o Evangelho, e sem dúvida, né, os benefícios pagos com a ingratidão, nós devemos tê-los como uma prova para nós persistirmos no bem. Então isso é que é o mais importante. Muitas vezes nós temos a oportunidade de participar de atividades assistenciais, de visitar famílias renitentes, famílias com pessoas, vamos dizer assim, que têm um comportamento teimoso, um comportamento obstinado. Por exemplo, uma pessoa que é dependente alcoólica. A pessoa está evoluindo de maneira insatisfatória, está começando a apresentar quadros psicóticos, o fígado está com cirrose, ela está evoluindo mal clinicamente e, no entanto, continua fazendo uso do bendito, entre aspas, álcool, né? E lógico, né, que no entanto nós vamos lá,
visitamos essas famílias, procuramos dar assistência, procuramos estimulá-los a abandonar os vapores ilusórios etílicos, né? E muitas vezes essas pessoas ou essas famílias acabam ainda, não abandonam, né? As pessoas continuam fazendo uso da bebida alcoólica. E isso, no entanto, não deve ser motivo para nós deixarmos de persistir, deixarmos de levar a semente, né? A semente do amor, da dedicação, e estimulando essas pessoas a buscarem uma outra retomada. Pois bem, então nós vamos... O Guilherme gostaria de fazer algum comentário, Guilherme? Não, o que me veio na cabeça aqui, Marcelo, o que fazemos quando ninguém está olhando, né? Eu já me deparei às vezes com alguma situação onde... Essa é um compêndio de filosofia, né? Onde, por exemplo, em algum evento público onde tinha mais gente e tentei jogar um papel no lixo e caiu fora da lixeira, de eu ir até a lixeira, pegar o papel e jogar de novo ali. E às vezes na rua tentar fazer o mesmo exercício, ninguém estava olhando, caiu no chão, perto da lixeira. Eu falei, bom, paciência, alguém talvez passe, pegue e jogue, né? Então, é um pouco disso. A gente faz muitas coisas hoje em dia, ou talvez tenhamos sempre feito, esperando que quem quer que esteja olhando nos valorize, né? Hoje, com a tecnologia, a gente tem aqueles aplicativos que a gente viaja e a cada segundo a gente posta foto da nossa vida feliz. Ou então a gente tem que contar para todos o que está fazendo. A gente parece que precisa de um público acompanhando a felicidade da nossa vida, que na verdade aí, como você falou, é o quê? Um compêndio do quê? De filosofia. Então, do compêndio da psicologia também é bem explicado. Sem dúvida. Esses tratados, né, dessa carência afetiva. E eu acho que também a expectativa de gratidão passa um pouco por aí, né? A ingratidão, estudando a etimologia da palavra, é a falta de gratidão. Exato. Então, se eu faço um favor para alguém e eu não tenho a gratidão, não quer dizer que eu tenha um xingamento ou qualquer coisa do tipo. Pode ser que a pessoa não tenha externado alguma palavra para me agradecer, mas sem dúvida aquilo que eu estou fazendo está de alguma maneira beneficiando ela, e seria suficiente eu saber disso para estar satisfeito. Eu me lembro de uma passagem, não vou me lembrar agora de que livro, não é um livro espírita, do jardineiro que sempre... Como é que é a história? O jardineiro que cuidava de um jardim. E aquelas plantas floresciam, eram muito belas e tudo mais. E um dia o jardineiro foi questionado, falando assim, olha, poxa, essas flores, você nunca conversa com elas, a gente não vê você trocando nenhum tipo de elogio, né? Normalmente o jardineiro gosta de falar com as plantas e tudo mais, e no entanto a gente percebe que as plantas tão bonitas, tão cheirosas, né? E o dia que o jardineiro faleceu, poxa, eu estou contando a história errada, gente, vocês vão me desculpar, ainda mais que a gente está ao vivo, mas a história não é essa não. Na verdade, o jardineiro fala com as plantas, mas sim. Termina. Eu vou terminar, mas contando certo. O jardineiro fala com as plantas, sim. Então todo dia ele chega e fala, bom dia, minhas queridas, vocês estão bem? E tinha uma planta específica que não respondia para o jardineiro. Na interpretação do jardineiro. Não, essa é a história da planta, é uma planta vizinha que estava contando. Tá, uma planta tinha vizinha. uma planta que não respondia para o jardineiro, inclusive fechava a cara, né? Mas sempre muito bem cuidado, o jardineiro continuava cuidando muito dela e tudo mais, até o dia que o jardineiro falece e a planta que nunca falava com ele ficou muito triste. E a planta vizinha fala assim, escuta, você não dá para entender, ele sempre tratou você tão bem, você nunca nem olhava para ele, agora que ele morreu você está triste. E ainda ficava com aquela cara de sisuda, né? Ficava com aquela cara cheia de braços espinhos. cruzados. E ela fala assim, olha, as pessoas têm maneiras diferentes de demonstrar o seu amor, né? Eu amava aquele jardineiro, de fato não conversava com ele, mas eu reconhecia o que ele fazia pela gente e
amava o jardineiro. Então, a gratidão às vezes também é assim. A pessoa não fala nada, mas lá no coração ela está grata a você, né? Estando ou não, quando a gente faz algum tipo de ação nesse sentido, a gente não deve esperar um obrigado. Faça o bem, não importa a quem, que o obrigado nem sempre vem. E esse é o comportamento que devemos ter, fazendo uma ligação com o tema anterior da perda de pessoas amadas, que é o sentimento de gratidão, né, com a perda de pessoas amadas, né? Ao invés de nós irmos para o caminho do inconformismo, da revolta, da separação que a morte do corpo físico provoca, nós devemos nos lembrar o quanto que foi importante aquela pessoa que agora está se separando de nós, e o quanto de gratidão que nós temos por ela, pelo seu olhar carinhoso, pelas palavras de incentivo, por tanta coisa positiva que nos representou ao longo da existência, seja pai, seja mãe, seja filho, seja quem seja, né? Marcelo, da mesma forma que a gente está mostrando o caminho errado, né, daquele que reclama que o outro é ingrato, também mostrando que quanto é errado, quanta oportunidade nós estamos perdendo quando nós não reconhecemos o que os outros fazem pra gente, mesmo que seja da forma que o Guilherme falou, né, lá dentro da nossa alma. Isso mostra uma humildade muito grande, isso mostra uma percepção, uma sensibilidade que faz parte das características de um espírito evoluído, né? Então, quando nós temos essa sensibilidade, mesmo que outra pessoa pela qual nós temos gratidão nos faça coisas erradas, nos façam coisas ruins, a nossa gratidão, a nossa reverência por ela supera tudo. E a gente fala assim, não, ela está vivendo um momento infeliz, mas eu reconheço a bondade dentro dessa pessoa, eu reconheço a intenção dela, eu reconheço a grandeza dela nos outros atos. E aí acabou o mal, né? Acabou o mal, porque essa minha sensibilidade, esse meu reconhecimento, essa minha humildade enxerga o bem nas coisas, ao invés de enxergar o mal nas coisas. Exatamente. E aí está a elevação espiritual daquele que sente gratidão. Tanto é que na verdade não é o mal, não é o mal que existe, né? O que existe é a ignorância do bem. Pois não, Sônia? Gostaria de ouvi-la. Então, naquele mesmo texto, né, que eu estava conversando, do benefícios pagos com a gratidão, que é o item 19 do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele texto cai bem também a essa passagem que nós estamos discutindo. Como podeis saber se esse benefício, esquecido no momento, não trará mais tarde bons frutos? Ficais certos de que é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, vedes apenas o presente. Trabalhais para vós e não para os outros. Os favores acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem até ser esquecidos aqui na terra, mas, quando o espírito se livrar do seu inventório carnal, ele se lembrará, e esse será o seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida em uma outra existência, até mesmo, muitas vezes, aceitando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Então, não existe nenhum mal sem reparação. Por mais que no momento nós sentimos a dor da ingratidão, nós gravamos esse processo no plano espiritual, e aos olhos de Deus nada passa despercebido. Então, é como a própria espiritualidade fala: lutemos, esforcemos, trabalhemos por nós mesmos, tá? Aos outros, cabe aos outros reconhecer. Cedo ou tarde irá ser despertado esse tipo de situação, e o próprio remorso da ingratidão abaterá aquele que não soube reconhecer o benefício que teve naquele momento de necessidade da sua vida. Bem lembrado, Sônia.
E isso que você falou, né, que a sementinha sempre fica, né, que é contido na mensagem, que nós não sabemos, né, o que aquele benefício vai provocar. Por exemplo, nós fazemos a campanha Alta de Souza. E na campanha Alta de Souza, que é uma campanha da arrecadação de alimentos, nós percorremos a cidade aos domingos, das 10 da manhã ao meio-dia. E nós batemos de casa em casa, num determinado bairro, em algumas ruas, né, que a gente participa nesse período, das 10 ao meio-dia. E muitas vezes nós pedimos a colaboração, né, daquelas famílias, se elas podem contribuir com 1 quilo de qualquer produto não perecível. E evidentemente que a maioria das pessoas aqui em Vinhedo, a maioria colabora de boa maneira, de boa vontade, e muitas vezes eles dão muito mais do que 1 quilo, né? Não raro dão 4, 5 quilos, às vezes dão cestas básicas inteiras, né? E nós somos muito gratos por esse trabalho e pela repercussão positiva que nós encontramos nos nossos irmãos aqui de Vinhedo. Mas nós também deixamos uma mensagenzinha. Nós deixamos uma mensagem, e são mensagens psicografadas pela obra do nosso querido Chico Xavier. E nós não sabemos exatamente o que acontece com aquela mensagem, mas nós sabemos que é uma sementinha que é deixada. E essa mensagem, muitas vezes, como são mensagens voltadas para as pessoas que estão vivendo conflitos emocionais, conflitos que muitas vezes resvalam para as pessoas que se encontram em quadros depressivos, então essas mensagens, sem dúvida, contribuem para que essas pessoas sejam retiradas desses quadros depressivos. São mensagens que proporcionam uma reflexão para essas pessoas, e muitas vezes essas pessoas acabam tomando contato com a obra espírita dessa maneira. Não que nós nos consideremos mais do que os outros irmãos de outras religiões, de maneira alguma, mas sem dúvida que essas mensagens contribuem para resgatar as pessoas daquele momento infeliz e dar um novo ânimo, dar um novo significado, dar um estímulo para essas pessoas. Eu gostaria agora de pedir, então, para o nosso querido Flamínio colocar a música, como que ela é intitulada, Flamínio? É do Moacir Franco. Uma Lágrima no Rio. Uma Lágrima no Rio, que é interpretada e feita pelo Moacir Franco sobre o nosso querido Chico Xavier. Dando continuidade ao nosso programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e acompanhados aqui dos amigos Flamínio, Fábio, Guilherme e Sônia, estamos dando continuidade ao estudo do capítulo do livro 4º, intitulado Esperanças e Consolações, dentro de O Livro dos Espíritos, agora na questão 938. E na questão 938, Kardec quer saber dos benfeitores. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Ora, ao longo da vida nós teremos um caminhão de decepções, um caminhão de frustrações. Será que essas decepções elas podem endurecer o nosso coração e nos tornar pessoas insensíveis? Aí os benfeitores assim respondem: seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar.
ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá então remorso e vergonha. O ingrato sentirá remorso e vergonha. Então, nós observamos que ao longo da nossa existência, a nossa existência não é caracterizada apenas por flores. Existem flores no caminho, sem dúvida, mas em muitas situações nós nos vemos provados com as inúmeras decepções que alcançam cada um de nós, independente se somos ricos, pobres, se somos ateus, materialistas, se somos, se professamos esta ou aquela denominação religiosa, mas cada um de nós vai enfrentar um caminhão de frustrações ao longo da vida. E isso não deve ser motivo, melhor dizendo, isto não deve ser motivo para que nós nos sintamos desmotivados a permanecer no bem, a permanecer com o nosso coração elevado e com a nossa sensibilidade também elevada. Por quê? Porque se nós encontramos ingratos em nossa caminhada, mais importante é nós não termos demonstrações de ingratidão com aqueles que compartilham o nosso caminho. Sempre me recordo daquele pensamento de Sócrates, que é muito melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Amigos, gostaria de ouvi-los sobre esse comentário. Ou vocês acham que devemos seguir adelante com a 938A? Queria fazer um comentáriozinho. Fique à vontade, Fábio. Marcelo, você é médico, né? Mas você há de se lembrar, quando você estava fazendo residência, que foi eu que ajudava na sua passagem para você ir lá para o hospital, naquelas épocas difíceis. E hoje que você é médico, eu estou aqui batendo na sua porta, eu estou com dor de garganta, e você fala que você está no seu horário de descanso. Eu me sinto muito dolorido por isso, viu? Porque você não reconhece o tanto que eu te ajudei quando você estava começando na carreira. Você, Guilherme, naquele dia da mudança lá, eu ajudei a carregar todos os móveis da sua casa. Até hoje você não me chamou para almoçar lá nenhuma vez. Você levou fogão. Pesado. A Sônia, aquele dia do cabeleireiro, você se lembra, né? Que eu que te levei na chuva lá. Mas o dia que eu precisei da sua carona, você não me deu. Então essa é a vida do ingrato. Ficar fazendo cobranças. Ele está sofrendo, ele está pensando, eu fiz tudo isso para os outros, ninguém me reconhece, ninguém faz nada de volta para mim. Na verdade, esse é um pobre coitado que está querendo fazer para só ganhar de volta. Ele compra a almofada da cadeira da igreja dele porque ele quer que Deus, no final, dá um sofá novo para ele. Entendeu? Então esse é o problema do ingrato. Agora, você já pensou se a mãe da gente fosse se preocupar com a nossa ingratidão do filho? Nossa, vamos pensar. O que ela fez pra gente? Ela simplesmente propiciou a minha existência, né? Ela propiciou que eu estivesse aqui para viver todas as experiências que eu estou vivendo na minha vida, foi graças a ela. Porque a gente não consegue sobreviver, mesmo que eu tivesse nascido, eu não conseguiria sobreviver sem a ajuda dela, né? Ou sem a ajuda de alguém. Então, é impagável. Eu nunca vou conseguir pagar isso para minha mãe. Porque a vida dela não foi eu que dei, então não tem como eu retribuir isso à altura.
Mas não, ela se sente bem porque ela fez o bem para o filho dela, né? Como Deus, por exemplo. Como que eu vou pagar para Deus a minha existência? Não tem jeito. E Deus não quer recompensa, não quer nada, Ele faz o bem pelo bem. Então, se a gente for pensar assim, quanto mais a gente faz o bem pelo bem, sem querer nada em troca, nenhum reconhecimento, nenhuma devolução, mais evoluído a gente está, mais desprendido a gente está, né? Mais humilde a gente está. E falar assim, olha, é para os outros, não é para mim. E estou feliz porque os outros estão felizes. Esse que é o caminho, né? O objetivo no final vai ser esse aí. Pois não, Sônia, fica à vontade. Bom, realmente, Fábio, esses exemplos é o cotidiano da gente, né? E a gente vive caindo nessas armadilhas, né? Na cobrança constante. E retomando os benefícios pagos com a ingratidão do Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta é exatamente essa. O que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem com os outros pelo temor de encontrar pessoas ingratas? A resposta da espiritualidade foi bem taxativa. Tais pessoas são mais egoístas do que caridosas, pois fazer o bem esperando reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus, né? São também orgulhosas, pois se envaidecem pela humildade do beneficiado, que deve vir fazer o reconhecimento a seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Deus recompensará aquele que não a procura na terra. Então, nós temos essas lições que Jesus nos deixou. São lições claras de comportamento, de atitude, que nós devemos fazer reflexões todos os dias em nossas vidas, porque sempre vai acontecer oportunidades que vão nos convidar para termos atitudes. E essas oportunidades batem na porta da gente todos os dias. É um vizinho, é um parente, às vezes até um parente difícil que a gente tem dificuldade de lidar, né? E mais do que um filho com uma mãe, quantas fraldas, quantos choros, quantos, né, mordidinhas, puxões de cabelo, né? E nós estamos sempre sorrindo lá com os filhos. E um dia eles vão seguir o caminho deles e nós temos que estar preparados para isso. Isso não é ingratidão, né? A gente, mesmo que eles sejam ingratos, a gente também tem que reconhecer que o nosso papel de mãe foi cumprido, né? Então, tudo na vida é uma lição. E nós, como alunos aqui, nós devemos otimizar a nossa passagem terrena, fazendo com que essa lição seja profícua, renda boas notas, que o nosso comportamento é avaliado por Deus constantemente. E essa é a situação que nós temos e devemos estar em mente, que nós devemos nos vigiar e procurar corrigir as nossas mazelas, os nossos defeitos, principalmente procurando ajudar mais, sem querer receber de volta um troco ou benefício auxiliado. Guilherme, você poderia nos contar algumas experiências dentro do mundo corporativo que você vivenciou e vivencia, relacionadas com o coração tornado endurecido e as pessoas tornarem-se insensíveis, vivenciando as decepções? Eu posso. Eu queria só pegar o que a Sônia estava falando, quando ela fala que nós estamos aqui, né, e somos aqui alunos, e conforme acreditamos, temos algumas vidas, né, diversas vidas que passamos para melhorar. E, igualmente, aqui no programa, a gente gostaria, embora estejamos retomando um programa que vínhamos fazendo há algum tempo, nós gostaríamos de também poder nos aprimorar e cada vez mais trazer para vocês, ouvintes, uma informação que console, mas que de fato traga também o conhecimento, para que então entendamos e possamos juntos trabalhar
na nossa purificação, no nosso aprimoramento. E pedimos então para todos que estão nos ouvindo agora que entrem em contato, se a timidez não deixar ainda, fazê-lo por telefone no 38766846 a qualquer momento do programa para fazer perguntas. Por favor, nos envie e-mails através do e-mail cept.vinhedo@gmail.com, tá? Todas as perguntas enviadas através desse e-mail serão respondidas. Sugestões são muito bem-vindas, críticas, qualquer ideia que vocês tenham, por favor, também nos encaminhem. E a segunda coisa que eu queria dizer também é que a Sônia estava falando da beleza, né, ou da dádiva da vida que a mãe dá para o filho, e quão grato nós devemos ser por isso. Fica aqui o nosso recado. Hoje é dia 6 de março, daqui a 2 dias, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Então fica aqui o nosso abraço para todas as mulheres que estão nos ouvindo, inclusive você, Sônia, para a Érica, que talvez esteja nos ouvindo em casa, e para minha esposa também, Leila. Para minha mãe, que nunca me abandona. Para minha sogra, né? Fazer o que ela deve estar ouvindo também, então vou dar também para não correr risco dela reclamar e não me dar mais aquela canjica de galinha de domingo. E, bom, e é isso. E quanto à tua pergunta, Marcelo, eu acho que o mundo corporativo ele tem uma peculiaridade muito interessante, que é realmente cada vez mais, por conta da concorrência exacerbada, as pessoas estão se tornando cada vez mais frias, né? É muito comum a gente dizer, olha, no mundo corporativo não tem lágrimas. Tem um livro muito interessante chamado Cobras de Ternos, onde fala do componente da psicopatia em alguns executivos no topo da cadeia hierárquica, quase que eu falei cadeia alimentar, mas é mais ou menos por aí, no topo da cadeia hierárquica das empresas, porque, como nós sabemos, o psicopata, uma das características que ele tem, ele absolutamente não se compadece, não tem nenhum tipo de remorso, pena ou nada que o impeça de ver alguém morrendo ou eventualmente até de matar. Então essa característica não levada ao extremo a ponto de fato dele matar, mas se ele tem um pouco de psicopatia, a ponto dele ter aquela frieza maior do que a maioria da população, isso faz com que ele tenha uma característica muito utilizada justamente no mundo corporativo, porque se eu tiver que demitir metade do meu quadro de funcionários, eu vou demitir, paciência, e eu não tenho absolutamente problema nenhum em fazer isso daí, né? Então o endurecimento, vamos dizer assim, dos corações dos executivos de hoje em dia está cada vez maior. Muito pouco se preocupa com os colaboradores de forma legítima. Quando a gente se preocupa com os colaboradores é porque existe um cálculo matemático que diz que enquanto eles adoecem, a doença vai causar um número X de prejuízo em dinheiro, então é melhor eu me preocupar, pagar um plano médico, colocar ele em um determinado treinamento e tudo mais, para que ele não adoeça e eu não tome este prejuízo no número X de reais que eu estou colocando. Então, infelizmente, a gente vê isso daí. Tem muitas pessoas que versam a respeito disso, como o próprio... me ajuda? Aquele que a gente está querendo entrevistar, o antigo presidente do Valor Econômico, que agora ele está como presidente do Grupo Abril. Esqueci o nome dele, eu sei quem é. Que injustiça com ele. Vai vir aqui na cabeça, mas de qualquer maneira ele é um estudante da doutrina espírita, ele é espírita e ele coloca que um dos maiores desafios dele é justamente estar inserido no mundo corporativo, acreditando nos conceitos, né, da doutrina, e isso vale para qualquer cristão. Né? Qualquer pessoa que segue os preceitos cristãos, ela vai se deparar no mundo corporativo com coisas que eventualmente ela vai ter que ou fechar os olhos ou então sair da empresa, porque é complicado. Perfeito, Guilherme. Bem, e desdobrando esta pergunta, o Kardec quer saber dos benfeitores. Então, na questão 938A. Então, primeiro Kardec perguntou se as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível. E agora ele pergunta:
este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Então nós costumamos fazer isso, né? Nós costumamos dizer que para não sofrermos decepções, então é melhor nós não termos tanta sensibilidade, não termos tanto coração amolecido. Aí os benfeitores assim respondem: sim, ou seja, se ele fosse menos sensível, ele seria mais feliz. Então tem pessoas que pensam assim. Aí esse pensamento, sim, pode nascer essa ideia de que é menos feliz, de que a pessoa será mais feliz se ela for menos sensível. Agora, isso ocorre se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde, encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso, é o meio de vos elevardes sobre eles. Uma vez mais, é melhor sofrermos uma ingratidão do que praticá-la. A natureza, aí vem o comentário do Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o gozo de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela, a natureza, lhe concede assim as primícias da felicidade que lhe será reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta. Ou seja, nós devemos lamentar as pessoas que agem com ingratidão conosco, porque essas pessoas terão uma triste recompensa. Essas pessoas encontrar-se-ão no mundo espiritual com o sentimento triste da vergonha. E isso me remete ao caso que é relatado na obra O Nosso Lar, psicografada pelo Chico e ditada pelo espírito de André Luiz, o caso do Silveira. E antes de relatar o caso do Silveira, eu gostaria de ouvir o Fábio, porque o Fábio está me cutucando aqui para algum comentário. Não? Não. Eu já estava até curioso para escutar o caso do Silveira. Eu vou relatar então, não tem problema. Então vai, depois eu faço um comentário. A Sônia gostaria de fazer o comentário, Sônia? Não, eu quero ouvir o que o Silveira tem para contar aí para nós. Guilherme também quer saber do caso Silveira. Eu escrevi um monte de coisa aqui para falar, mas agora eu só vou falar depois do Silveira. Perfeitamente. Mas vai ter um intervalo agora, não? Sem intervalo. Então tá bom. Vamos ouvir o Silveira. Pois bem, então o André Luiz encontrava-se lá naquele departamento de assistência aos espíritos recém-desencarnados, nas câmaras de retificação que eles falam lá na colônia Nosso Lar, e ele estava lá dando a sua contribuição, ajudando nos afazeres daquele serviço. Aí qual não foi a sua surpresa quando ele se depara com o Silveira? E o Silveira, logicamente que já se encontrava na colônia Nosso Lar há bem mais tempo do que o André Luiz, que o André Luiz era recém-desencarnado e o Silveira
havia desencarnado há mais tempo. Aí ele se encontrou com o Silveira e ele se lembrou do que ocorrera entre o Silveira e a família do André Luiz. Aí, o que ele fez? Ele recorreu à sua amiga e benfeitora Narcisa. A Narcisa compartilhava com ele, André Luiz, de inúmeras experiências, e a Narcisa se notabilizara por ser uma trabalhadora praticamente incansável. Ou seja, ela trabalhava diuturnamente o tempo todo, assistindo e auxiliando os espíritos que ela coordenava na assistência, na sua atividade lá na colônia Nosso Lar. Pois bem, aí ele contou para Narcisa que ele reconhecera o Silveira. E ele contou a história do Silveira. O Silveira havia contraído uma dívida com o seu pai, com o pai do André Luiz, ainda quando encarnados, porque o pai do André Luiz também já havia desencarnado. E o Silveira adoecera gravemente, e como ele adoecera gravemente, ele não conseguia trabalhar e juntar os recursos necessários para poder honrar com o compromisso do pagamento da dívida. Como o prazo estava se aproximando do pagamento da dívida, a esposa do Silveira procurou a esposa do pai do André Luiz e pediu para que a esposa do pai do André Luiz, a mãe do André Luiz, intercedesse junto ao pai do André Luiz para que fosse dado um prazo maior, para que fosse permitida uma facilidade na situação, uma vez que o Silveira encontrava-se adoentado. Pois bem, a mãe do André Luiz ficou comovida e foi pedir ao seu marido que fizesse essa gentileza de ampliar o prazo, de conceder uma facilidade para que a dívida pudesse ser paga. E, evidentemente, que o pai do André Luiz não só não concedeu nenhum prazo, como também chamou atenção à sua esposa, porque a esposa não deveria meter o bedelho nos seus negócios. E o André Luiz teve alguma participação nisso? Pois bem, o André Luiz a tudo assistiu e não só aprovou a conduta do pai, como o incentivou a não dar prazo nenhum ao Silveira. E o André Luiz pôde assistir, inclusive, a cena da família do Silveira fazendo a mudança, e todos os bens que eram possíveis de ser usados como parte do pagamento ficaram pertencendo agora ao pai do André Luiz. Inclusive um piano que era muito, como se diz, um piano que era muito, que era um motivo assim sentimental. Motivo, assim, tinha até motivo sentimental, mas que era muito querido pela família do Silveira. Então a família teve que abrir mão, inclusive, do piano. Pois bem, logicamente que essa cena ficou na retina espiritual do nosso querido André Luiz. E agora ele se encontrava com o Silveira, só que no mundo espiritual. Aí a Narcisa disse apenas para qual será o sentimento do André Luiz, não? E agora, lógico, que ele se encontrava envergonhado, né? Como diz a questão, né? O ingrato sentirá então remorso e vergonha, né? Aí, resultado, o André Luiz havia ficado envergonhado e foi ouvir a opinião da Narcisa. Aí a Narcisa não teve dúvida. Meu querido, o Silveira é um dos trabalhadores mais admirados aqui da colônia Nosso Lar.
ele pertence ao grupo dos samaritanos. Os samaritanos são benfeitores que recolhem os desencarnados e que os assistem de maneira muito ativa, de maneira muito intensa. Pois bem, então você não deve desperdiçar essa oportunidade que Deus está lhe dando e desculpar-se perante aquele ato infeliz que você cometeu quando encarnado. Enquanto está a caminho com ele. Enquanto estava a caminho com ele, como diz a passagem evangélica. Pois bem, aí o André Luiz, você imagina a cena, né? Quando você está envergonhado diante de uma postura infeliz que você teve, e aí você está envergonhado e você vai lá pedir desculpas para a pessoa que você ofendeu, que você cometeu aquele ato infeliz. Aí ele falou: olha, Silveira, você me desculpa, aquele momento foi um momento infeliz, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, etc, etc. Aí sabe o que o Silveira respondeu, meus amigos e estimados ouvintes? O Silveira disse assim: o seu pai, para mim, André, foi um benfeitor. Depois daquele dia, eu valorizei muito mais a minha saúde e o meu trabalho, e eu trabalhei ativamente, diuturnamente praticamente, para poder dar o sustento para os meus familiares, e essa valorização que eu dei para o trabalho foi para o trabalho e para o esforço próprio, não é só o trabalho no sentido financeiro, mas trabalho no sentido de esforço próprio para superar os desafios que a vida nos propõe, e eu nunca mais parei de trabalhar. Inclusive, estou aqui na colônia Nosso Lar, trabalhando ativamente pelo bem dos nossos irmãos que são recolhidos aqui pela nossa equipe. Então o seu pai, longe de fazer o mal para mim, o que ele fez foi um bem, sem saber. Por isso que tem aquela lei cósmica que o Paulo de Tarso veio nos ensinar, que é: de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. E dos que não amam? Dos que não amam também. Só que eles não sabem ou não percebem. Interessante, né, Marcelo, que o Silveira poderia ter levado isso para o outro lado, né? Ele poderia ter ficado magoado, doído, não sensibilizado, mas melindrado. E aí ele poderia ter causado... Poderia olhar na cara dele, tá vendo? Olha só, você viu o que você fez para mim? Olha como é que eu estou aqui. Eu estou numa situação muito melhor que a sua agora. Ele poderia ter feito isso. Que interessante, né? Então ele, ao contrário, como uma alma nobre, ele viu naquela oportunidade uma lição e tirou daí, como Paulo falou, né? De tudo dai graças. Que? De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. O Paulo só falou isso, né? Dos que amam o Senhor. Só que nós temos que desdobrar, né, o pensamento. E dos que não amam o Senhor? Dos que não amam também. Só que eles não sabem ou não percebem. Então, por exemplo, um cara cometeu vários assassinatos, né? Matou 1, matou 2, matou 3. Aí foi finalmente pego e foi para a cadeia. A cadeia é para ele um benefício. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem. A cadeia para ele é um benefício, porque se ele não for para a cadeia, ele vai continuar matando. Bloqueia as atitudes futuras. Não entendi, Sônia. Bloqueia as atitudes futuras. Bloqueia as atitudes futuras infelizes. Ele não vai persistir nessa conduta infeliz de continuar se comprometendo. Né? Isso remete a um pensamento, né? Que nem todo mal traz o mal que nós pensamos ter ou ver. E às vezes ele traz esse benefício. Preso para ele é um mal, ele está preso, né? O assassino, né? Aquele que comete os assassinatos, para ele é um mal. E na verdade é um benefício, porque estancou
o comprometimento dele com as dívidas. Quantas vidas ele estaria tirando e quanto mais comprometido ele estaria. Não é verdade? Às vezes a perda de um ente querido não é que nós estamos perdendo, mas ele está saindo de um mundo ainda muito caótico, um mundo cheio de doenças, um mundo com atropelos, onde a gente sofre assédio, somos muitas vezes assaltados, né? Não temos uma segurança plena. E a verdade, quando esse ente querido não está mais presente aqui, ele está livre de todas essas situações caóticas que ainda passamos por aqui. Graças a Deus, nós estamos finalizando essas situações caóticas, mas ainda existem muitas doenças, muita maldade, muitas situações que nós temos que vencer e entender. Estamos aqui para orar para esses que ainda comprazem nessa situação. Não é mesmo, Guilherme? Guilherme, gostaria de ouvi-lo em suas considerações, que podemos chamá-las de considerações finais, porque nós vamos nos despedir, uma vez que o horário está se aproximando. Exatamente. O tempo urge. Marcelo, se você colocar o dedo na tomada, você leva o choque, se ela estiver energizada, e provavelmente bastou você fazer isso uma vez quando era criança para não fazê-lo mais, né? A gente aprende rápido com algumas dores um pouco mais intensas. Então a pergunta que foi feita, né, pelo Kardec, deixa para a gente refletir aqui, qual é o número? Me ajuda aqui. 938A. Isso. Mas isso não impede que se dilcere o coração? Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível. Então será que não era melhor você cortar seus dedos para não correr o risco de tomar choque na tomada? Né? Ou então de cegar-se para não ter a dor de olhar diretamente para o sol? Como a dor do choque é aguda, a gente aprende e não faz. Mas a ingratidão vai corroendo aos poucos, né? E a úlcera é uma ferida que vai se ampliando. Que vai se ampliando e vai nascendo muito devagarzinho. E quando ela começa de fato a doer, ela já está normalmente num estágio mais avançado, que causa uma dor maior. Então, a mensagem é, ainda que seja uma dor um pouco mais fraca e homeopática e que vai crescendo, o melhor é não sentir, né? Não precisa cortar o teu dedo para não tomar choque. Já aprendeu? Não mete o dedo na tomada, né? Não precisa ficar sofrendo quando as pessoas forem ingratas para com você. Tente não deixar isso te afetar. Não é fácil. É melhor o choque, que a gente aprende de uma vez só, né? Então, talvez por isso mesmo a gente tenha também que vir várias vezes aqui para aprender a não deixar essa dor machucar o coração da gente. Beleza. Fábio, eu gostaria de ouvi-lo, embora eu sei que você vai falar, que eu acho que é a mesma coisa que eu ia falar, mas tudo bem. Será? Sintonia? Não, o que eu ia falar é o seguinte, a pergunta, né, como o Guilherme deu ali, essa sensibilidade causa uma dor, então não seria melhor eu não ter essa sensibilidade, né? Ele deu o exemplo do dedo, melhor eu não ter o dedo para não tomar o choque, muito bom exemplo. Isso aí não é sensibilidade, é o melindre que causa dor. O que é o melindre? O melindre é a sensibilidade com orgulho, né? E o que é a sensibilidade em si? Ela é neutra. Eu tenho sensibilidade a isso, mas eu posso aliar a minha sensibilidade a outras virtudes. Posso aliar a humildade, posso aliar o conhecimento. Então, quando alguém age comigo de uma forma que me toca, eu posso reagir com sensibilidade e conhecimento, ou eu posso reagir com melindre. Assim, olha o que ele fez para mim. Isso é melindre, né? E muito diferente de sensibilidade. Só que às vezes a gente usa a mesma palavra para as duas coisas. Fala assim, justo comigo, justo comigo. Exato. Assim, fulano é sensível. Não, fulano não é sensível. Sensível é Chico Xavier. Sensível é Divaldo. Sensível é um escritor, um poeta. Esse fulano aí é melindroso, é bem diferente, né?
Então eu só queria que a gente usasse melhor as palavras para não confundir as coisas. Ser sensível é bonito e é bom. E o que eu ia falar, na verdade, Fábio, era que, como o nosso Guilherme deu o exemplo de tirar o olho, de tirar o dedo e tal, então eu me lembrei da passagem evangélica, né, das leis cósmicas que o Mestre nos disse, que se o nosso olho é causa de escândalo, é melhor arrancar o olho, né? É melhor, se nós usamos a nossa vista de maneira equivocada, então é melhor que nós não a tenhamos